Eu levei 40 anos para entender que o meu café da manhã não era um ritual de energia, mas sim um convite silencioso para a doença que eu carregava no corpo. Olhando para trás, aos meus 75 anos, sinto uma estranha mistura de alívio e tristeza ao perceber o quanto a minha própria mesa foi o palco do meu declínio. Durante décadas, eu acordava, preparava aquele pão francês com manteiga, o café com uma colher generosa de açúcar e um copo de leite que parecia essencial para começar o dia bem. Eu achava que estava nutrindo o meu corpo, quando, na verdade, eu estava inflamando as minhas células pouco a pouco, dia após dia. Antes de avançarmos nessa revelação que mudou a minha vida, eu pergunto a você que agora me assiste. Você já parou para observar como se sente exatos 30 minutos após terminar a sua primeira refeição do dia? Se você tem mais de 45 anos, essa pergunta pode valer mais do que qualquer exame de rotina que você tenha feito recentemente. A verdade é que eu passei boa parte da minha vida adulta acreditando que o cansaço que eu sentia logo cedo era apenas o peso da idade chegando. Uma sentença que eu precisava aceitar. Eu acordava, mas não sentia que o descanso tinha sido restaurador. Pelo contrário, parecia que eu carregava uma névoa mental, uma dificuldade de concentração que me acompanhava até o almoço. O meu estômago vivia estufado, um inchaço persistente que eu aprendi a ignorar, tratando como algo perfeitamente natural da maturidade. E as dores? As dores nas articulações, aquelas pontadas que eu sentia ao levantar da poltrona. Eu as culpava pelo meu trabalho, pela falta de exercício, pelo tempo que passava. Ninguém nunca me explicou com a clareza que eu precisava que o problema não era a idade. O problema real, o verdadeiro culpado que eu mantinha dentro da minha própria despensa, era a composição tóxica e inflamatória do que eu comia ao nascer do sol. E isso pode estar acontecendo com você agora, enquanto assiste a este vídeo. Eu fui criado com a ideia de que o café da manhã deveria ser farto, que o pão era a base do nosso sustento e que o açúcar no café era o combustível para o cérebro. Mas, com o passar dos anos, o meu corpo começou a enviar sinais de alerta. Eu ignorava esses sinais, focando apenas em controlar os sintomas superficiais. Eu tomava um remédio para a azia, outro para as dores nas costas e seguia a vida. A minha glicose subia devagar, quase imperceptível nos exames anuais, mas o meu corpo vivia num estado constante de alerta, inflamado por uma carga de farinha refinada e açúcar que eu ingeria religiosamente antes mesmo de escovar os dentes. Foi apenas quando cheguei aos 70 anos, após um susto com a minha saúde, que me obrigou a parar e analisar cada detalhe da minha rotina, que a ficha finalmente caiu. Eu levei décadas para perceber isso, e hoje, ao olhar para trás, sinto que perdi anos de vitalidade por pura ignorância nutricional. A estrutura biológica de alguém acima dos 45 anos é muito mais sensível ao glúten, à lactose e ao açúcar do que a de um jovem de 20. Quando acordamos e ingerimos um pão francês, transformamos o amido em glicose de forma quase instantânea no sangue. Essa subida brusca de açúcar exige uma resposta desesperada do pâncreas, liberando insulina em quantidades que, ao longo de anos, simplesmente exaurem o nosso organismo. É um ciclo vicioso. A inflamação que essa montanha-russa de glicose provoca é o que gera essa sensação de inchaço, ganho de peso abdominal e a terrível fadiga crônica que muitos de nós aceitamos como destino fixo. A minha transformação não aconteceu da noite para o dia, mas quando entendi que deveria remover o que me inflamava, a mudança foi quase mágica. Eu me lembro da primeira semana em que tomei a decisão de mudar. Foi difícil. O açúcar é um vício real, tão potente quanto qualquer outra droga que conhecemos. Nos primeiros dias, eu sentia irritabilidade, uma fraqueza que me dizia para voltar ao pão de sempre.
mas eu persisti. Substituí o pão francês por opções ricas em gorduras boas e proteínas, que dão saciedade duradoura sem elevar a minha glicose. Comecei a usar abacate, ovos de boa procedência, sementes e nutrientes que realmente alimentam o cérebro e protegem o coração. O café, que antes era uma calda doce, passou a ser consumido puro ou com um toque de canela, uma especiaria anti-inflamatória poderosa que eu nunca tinha valorizado. E a lactose? Quando retirei o leite de vaca da minha rotina, o inchaço que eu carreguei por 40 anos simplesmente desapareceu em menos de 15 dias. Foi como se eu tivesse tirado uma armadura pesada que eu nem sabia que estava vestindo. Muitos me perguntam se eu não sinto falta do prazer de comer. Eu respondo sempre da mesma forma. O prazer de comer não pode ser maior do que o prazer de viver com clareza mental e sem dores. Quando você começa a comer alimentos que realmente respeitam a sua biologia, você descobre novos sabores. Eu passei a consumir oleaginosas, a preparar ovos mexidos com cúrcuma, a entender que a alimentação é, de fato, a nossa principal forma de medicina. A energia que eu tenho hoje, aos 75 anos, é superior à que eu tinha aos 50. Eu não sinto mais aquela moleza após o café da manhã. Eu não preciso mais daquela soneca obrigatória no meio da tarde para conseguir terminar o dia. O meu sono, que era picado e inquieto, tornou-se profundo e reparador, talvez porque o meu corpo finalmente possa relaxar, já que não está mais lutando contra a inflamação constante que eu lhe impunha. Isso não é um conselho sobre dieta restritiva, mas sim sobre sobrevivência e qualidade de vida. Envelhecer com saúde não é uma questão de sorte ou de genética imbatível. É uma questão de escolhas conscientes feitas no prato. Eu vejo muitos amigos da minha idade sofrendo com doenças que poderiam ter sido evitadas, ou pelo menos controladas com mudanças simples na alimentação. Eles continuam acreditando nos mesmos mitos que eu acreditei por tanto tempo. Eles acham que o suco de fruta adoçado é saudável, que o biscoito de água e sal é inofensivo e que o leite é necessário para os ossos. Eu não os julgo, porque eu estive no mesmo lugar que eles. Eu simplesmente tento mostrar através do meu próprio exemplo que existe outra forma de viver. É possível comer bem, com prazer e com saúde, mesmo que você tenha restrições alimentares. A nutrição funcional não é complicada. Ela é apenas diferente do que a indústria nos vendeu por décadas. A suplementação também foi um pilar fundamental nessa minha jornada. Depois que limpei a minha alimentação, percebi que, por causa da minha idade, o meu corpo precisava de um empurrão extra para repor nutrientes que eu não absorvia bem antigamente, principalmente por causa da inflamação intestinal crônica causada pelo glúten. Magnésio, vitamina D e ômega 3 tornaram-se meus aliados. O magnésio, especificamente, mudou a forma como os meus músculos e o meu coração trabalham. Com a absorção melhorada após a mudança na dieta, esses nutrientes fizeram um trabalho de revitalização que eu nunca imaginei ser possível nesta fase da vida. Não é sobre tomar dezenas de pílulas, mas sobre dar ao corpo o que ele parou de produzir, ou o que ele perdeu a capacidade de absorver por conta dos anos de agressão alimentar. Eu sei que pode parecer intimidador mudar hábitos de uma vida inteira. A gente se sente confortável naquilo que é conhecido, mesmo que esse conhecido nos cause mal. Mas eu convido você a refletir sobre o seu próprio amanhã. Você quer passar os próximos 10 ou 20 anos lutando contra inchaços, dores e a dependência de remédios? Ou você quer ser o protagonista da sua autonomia, caminhando com firmeza e mente lúcida? A troca do seu café da manhã é o primeiro passo, o mais importante e o mais eficaz. Não precisamos de fórmulas mágicas, precisamos de comida real.
Retire o que é inflamatório, foque no que é ancestral, naquilo que vem da terra e que não passa por processos industriais. Se o produto tem um rótulo com uma lista interminável de ingredientes, a regra é simples: não coma. Muitas vezes, as pessoas me perguntam se eu não me arrependo de ter descoberto isso tão tarde. Eu respondo que o tempo que perdi no passado não pode ser recuperado, mas o tempo que tenho pela frente é precioso demais para ser desperdiçado com a mesma negligência. Cada dia em que acordo sem dor é uma vitória. Cada tarde em que consigo caminhar pelo parque sem me sentir exausto é uma celebração. A minha vida mudou porque eu parei de tratar o meu corpo como um depósito de alimentos processados e comecei a tratá-lo como um templo que precisa de manutenção constante. E o mais bonito disso tudo é ver que o corpo humano possui uma capacidade de regeneração incrível, desde que a gente pare de agredi-lo. Mesmo aos 75 anos, eu sinto que estou florescendo novamente. Não deixe para amanhã, não deixe para depois de uma consulta médica, não deixe para quando um exame revelar algo que você não gostaria de ver. Comece pela sua próxima refeição. O café da manhã é o momento em que você dita o ritmo do seu metabolismo para o restante do seu dia. Se você começa o dia inflamando, você passa o dia inteiro tentando apagar o fogo. Se você começa o dia com nutrição e respeito, você permite que o seu organismo trabalhe a seu favor, curando as feridas de ontem. A fórmula da mudança é autêntica e está ao alcance de todos. Não existe milagre, existe constância e escolhas inteligentes. Eu espero que a minha história tenha servido como um sinal de alerta e, principalmente, como uma faísca de esperança para você, que talvez sinta que já não há mais nada a ser feito pela sua saúde. A jornada do envelhecimento ativo é uma das mais belas que podemos trilhar, mas ela exige que sejamos guardiões da nossa própria casa. Ninguém vai cuidar do seu organismo com o carinho que você mesmo pode despender. Eu fico emocionado ao pensar em quantas pessoas ainda estão presas a esse ciclo de adoecimento, acreditando que o cansaço é normal, que a dor é parte do envelhecer e que a medicação é o único caminho. Eu estou aqui para te dizer que não é. Eu sou a prova viva de que podemos recuperar o volante da nossa saúde em qualquer idade. A maturidade traz a sabedoria, e a sabedoria nos permite ser mais seletivos, mais cuidadosos e, finalmente, mais saudáveis. Eu quero que você faça um exercício hoje. Olhe para a sua mesa de café da manhã amanhã. Analise o que está ali. Pergunte-se se aquele alimento está trazendo vida ou se ele é apenas um prazer momentâneo que vai gerar uma conta pesada para o seu corpo pagar daqui a pouco. A liberdade começa na escolha consciente. Eu não sinto que estou numa dieta restritiva, sinto que estou numa dieta de liberdade, onde eu escolho o que realmente importa. E o que importa é acordar sem dor. É ter energia para brincar com os netos, para viajar, para ler um livro sem adormecer na terceira página e para viver com a dignidade que a maturidade merece. A sua saúde é o resultado das suas escolhas diárias, acumuladas ao longo dos anos. Mude as escolhas, mude o resultado. Eu sigo aqui, aprendendo todos os dias, descobrindo que o nosso corpo é uma máquina perfeita, desenhada para ser eficiente e forte por muito tempo, desde que a gente não a entupa com as coisas erradas. O açúcar que eu tomava, o pão francês que eu consumia, o leite que eu achava fundamental, tudo isso era uma névoa que eu criei ao redor da minha própria vitalidade. Quando a névoa dissipou, o mundo pareceu muito mais brilhante. Convido você a fazer parte desse movimento de pessoas que decidiram não se contentar com a doença como destino. Construa a sua própria história de transformação. Valorize cada refeição como um compromisso com o seu futuro, e não apenas como um modo de saciar a fome. Acredite, o maior investimento que você pode fazer nesta fase da vida não é financeiro, é de tempo e de atenção ao que você coloca no seu prato.
Eu levei 40 anos para aprender essa lição, mas gostaria que você a aprendesse hoje, sem precisar passar pelos sustos que eu passei. A vida é um presente, e cuidar do corpo é a forma mais profunda de agradecer por esse presente. Sejamos conscientes, sejamos fortes e, acima de tudo, sejamos saudáveis. O tempo é o nosso bem mais escasso, e cada dia vivido com vitalidade é um dia ganho na batalha contra o tempo. Agora, eu quero ouvir você. Eu fiz a minha parte, contei a minha história e mostrei os caminhos que encontrei para essa nova fase da minha vida. Mas a sua jornada é única. Eu quero que você analise o seu dia a dia com a honestidade que eu usei aqui. Olhe para a sua mesa, olhe para os seus hábitos e seja sincero consigo mesmo. Afinal, qual desses hábitos comuns de café da manhã você ainda mantém e sabe, lá no fundo, que não estão te fazendo bem? Compartilhe aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque a troca de experiências é o que nos mantém fortes e motivados a continuar seguindo em frente, um dia de cada vez, sempre em busca de uma saúde melhor e de uma vida mais plena. Eu estarei lendo cada um de vocês.